Olá pessoal, I'm here again. Aqui é o Juliano e esse é o canal Continue Desenvolvendo. Canal Continue Desenvolvendo. Mas como que a gente consegue, então, fazer o desenvolvimento de um site acessível? Né? A gente precisa ter em mente algumas coisas. Então, a gente precisa levar em consideração os padrões web, por exemplo, né? Se for da web, ou os padrões na hora de desenvolver aplicativos e tudo mais. As recomendações de acessibilidade, né, para aquela plataforma. E a gente precisa fazer a avaliação de acessibilidade de uma forma constante, porque acessibilidade não é assim, vou colocar meu site acessível ou meu aplicativo acessível. Aí a pessoa faz ali uma vez, né? Às vezes a pessoa colocou acessibilidade em 2010 e acha que até hoje está tudo compatível, né? Não, porque as coisas vão evoluindo, as tecnologias assistivas vão atualizando, os sistemas operacionais e várias coisas mudam. Então, a acessibilidade é algo que precisa estar desde o início do desenvolvimento, né? Desde o início do projeto até o final, e depois sempre está sendo revisitada, tanto para fazer ajustes e colocar outras coisas, né, que pode ser que com alguma atualização precise, né, então a gente precisa ter isso em mente. E quando a gente fala dos padrões web, né, agora especificamente falando da web, né, uma página, por exemplo, ela deve estar em conformidade com as normas HTML e com as outras linguagens também de marcação, né, dependendo do que for utilizado. Não XML, XHTML, dependendo do que for utilizado, né, e também a parte do CSS, seguindo as regras de marcação, né, tanto sintática ali da forma de escrita, de semântica, nós vamos ver isso melhor posteriormente, mas a ideia é seguir o padrão, né, daquilo que está sendo desenvolvido. Então, se nós vamos desenvolver uma página em HTML, nós precisamos seguir, né, o padrão recomendado para quando você vai desenvolver uma página em HTML. Então, utilizar as coisas de forma mais atualizada, utilizar as tags, né, corretas no HTML. Nós vamos ver sobre isso, sobre tags. Então, se é um botão, a gente precisa utilizar o elemento que corresponde a um botão, né? Porque tem outras formas de ser feito, que é o que mais acontece hoje, né? Algo que não era para ser um botão se torna um botão, e isso acontecendo com outros elementos, vários elementos, vai ficando uma coisa muito complicada. Então, precisa estar de acordo com esses padrões daquela linguagem utilizada. Né, também a parte de recomendação de acessibilidade, né, nós temos algumas, né, e temos algumas aí que são as principais, mas as diretrizes ou essas recomendações de acessibilidade explicam como tornar o conteúdo web acessível, né, para a todas as pessoas, né, e que aí essas recomendações se destinam tanto aos criadores de conteúdo web, aos autores de páginas e os criadores de sites e programadores também de ferramentas de criação de conteúdo. Então, é para todo mundo, né? Para quem vai desenvolver a página, então, aqui no nosso caso, para quem cria conteúdo, às vezes numa plataforma mesmo, né? Faz postagem em Facebook, né? Instagram, faz postagem em qualquer outra, né? Plataforma aí, LinkedIn, né? E várias outras que a gente participa. Então, essas pessoas que até mesmo postam conteúdo no próprio site, né? No blog e tudo isso, né? Também quem desenvolve essas plataformas para outras pessoas colocarem conteúdos, né? Então, tem muitas plataformas de fazer criação de blogs, né? E, por exemplo, o WordPress, né? Que é um sistema gerenciador de conteúdo, né? Que a pessoa pode criar várias coisas, sites e tal. Então, as pessoas que vão criar também essas plataformas precisam também estarem atentas a essas recomendações de acessibilidade, essas recomendações, né? Então, desde seguir no padrão, de acordo com as recomendações que norteiam aí a ideia de acessibilidade, né? E também seguindo, fazendo as avaliações, né? De forma aí bem recorrente, né? E como recomendação, nós temos, por exemplo, a WCAG, né? Que eu já tinha comentado sobre ela, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, né, que são as recomendações de acessibilidade para o conteúdo web, né?
Nós temos também o iAria, né, que é o Accessible Rich Internet Applications, são as aplicações da internet para ser ricas, né, e acessíveis, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. E tem o IMAG, né, o modelo de acessibilidade em governo eletrônico, né? Que é aqui para o para os sites, né, do governo, que esse IMAG foi feito com base na WCAG. Né? Então, nós temos aqui essas recomendações, né? Existem outras, né? Também aí que tem essa ideia de orientar na questão de acessibilidade, mas as principais aí, vamos dizer assim, de forma internacional, nós temos a WCAG, aqui no Brasil nós temos o IMAG, além do iAria, que ajuda a colocar ainda mais, né, a acessibilidade nas nossas páginas, né? E aí, nós precisamos, depois que a gente pega e desenvolve com os padrões web, né, leva em consideração as recomendações de acessibilidade, né, desenvolvendo ali tudo da melhor forma possível, né, tanto na linguagem que você está seguindo o padrão dela, está seguindo ali tudo certinho no HTML, fazendo um CSS da forma adequada, né, utilizando JavaScript para ter o comportamento correto e tudo mais, né, e aí a gente precisa levar em consideração toda essa recomendação, né, as recomendações e diretrizes, e depois a gente precisa também fazer a avaliação, né, como foi falado. Então, é necessário testar as páginas web, né, e nós podemos fazer as validações automáticas, as validações manuais, né, e a validação com o usuário, né. Nós temos aí algumas formas diferentes aqui. Então, nós vamos ver um pouquinho disso, né, no curso, para a gente que tenha a ideia, né? Porque nós estamos fazendo aqui a introdução à programação de sistemas web e eu estou querendo trazer para você uma noção de que você pode, com certeza, aprofundar bem mais, mas para você ter uma noção desde esse início da acessibilidade, que é muito importante, até a parte do desenvolvimento, que nós vamos ver isso aqui, do HTML, JavaScript, né? Também, a gente vai ver o iAria e um pouco de CSS, e nós vamos ver também como fazer essas avaliações aqui, né? Nós vamos ter uma ideia sobre isso. Então, a validação automática você faz por meio de ferramentas que ela passa verificando o seu código para ver se é tudo correto, de forma automática, né? Se você colocou o HTML certo, de uma forma correta, se está faltando alguma coisa, que eles também fazem verificação com base na checagem do próprio HTML, do padrão, né? E também com base nas diretrizes, né, da recomendação, por exemplo, da WCAG. Então, tem como fazer essa verificação de forma automática. Porém, essa verificação automática só vai perceber coisas relacionadas ao código, né? E a acessibilidade, ela pode estar 100% no código, mas ainda assim ficarem faltando coisas essenciais que a gente consegue perceber com a validação manual, né? Que fazendo, por exemplo, fazendo a navegação com leitor de telas, né, fazendo a navegação utilizando ferramentas, mas você mesmo ali fazendo isso, as tecnologias assistivas, né? Você faz a verificação utilizando a tecnologia assistiva e vai manualmente fazendo os fluxos que você precisa, né? As jornadas que você precisa para fazer uma compra, como eu disse, para fazer um cadastro. Então aí você consegue pegar e perceber alguns problemas de acessibilidade que não foram percebidos com a validação automática, né? E aí tem a validação com o usuário, né? Porque você, enquanto desenvolvedor, vai estar fazendo essa verificação, essa avaliação de acessibilidade, tanto de forma automática, manual, e também pode ser feita a validação com o usuário final. Então, você desenvolveu sua página, o seu site todo, a sua aplicação, certo? Com tudo, com os cadastros, com o login, com o carrinho de compras para você ir lá e disponibilizar um produto. E aí você quer fazer uma validação com o usuário. Então, você chama alguma quantidade de usuários que você deseja que teste e passa para ele o acesso e pede para ele fazer a jornada. Ou seja, é um usuário que não tem o conhecimento do seu produto, não tem o conhecimento do seu site, né, da sua aplicação. Ele é um usuário final. A única coisa que ele sabe é o que ele quer, né, e a vontade que ele tem de chegar no fluxo, né, no final do fluxo e ter concluído a funcionalidade, aquela jornada com sucesso. Né? Então, você vai ter aí essas camadas, desde a automática, manual, e também você pode fazer com um usuário real, né?
Então, com as recomendações, a gente tem algumas, eu falei do IMAG, né, que é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Ele foi desenvolvido em 2004, né, e a última versão elaborada foi em 2014. Então, o IMAG, ele orienta aí, né, o governo a fazer os seus sistemas, né, de uma forma acessível, só que a última versão dele foi em 2014, então de lá para cá a gente já teve atualizações e tudo mais, então ele está um pouco defasado. Mas ainda assim tem boas orientações, porque ele foi feito, né, com base na WCAG, então ele tem algumas boas orientações também, né? Então nós temos, por exemplo, como sessões no EMAG, ele é dividido nessas sessões. Por exemplo, a primeira é a marcação, ou seja, como você vai fazer a marcação da sua página, que é o que nós vamos ver, HTML dentro dos padrões, né? Depois também a segunda sessão tem falando sobre o comportamento, né, da página. E aí é mais para o lado do JavaScript, né? Como que os elementos da página são colocados, retirados e deixa a página mais dinâmica, né? Tem as orientações para isso. O conteúdo e a informação é a terceira seção, que fala sobre exatamente a forma que você escreve seu texto, se está sendo colocando informações bem concisas ali, de forma objetiva, de forma a todos entenderem, né? Tirando aquela questão toda de expressões, colocando todas as expressões, às vezes regionais, né? Alguma forma de escrita que não seja bem direta, simples, né? Então, colocando o seu conteúdo de uma forma mais acessível também. Então, a quarta sessão, né, fala sobre a apresentação, o design, ou seja, a parte do CSS, né, a forma que vai ser distribuída ali as informações, né, os elementos na tela, né, as cores, né, como que vão ser feitas as transições, quando clica num elemento aparece outro, né, então toda essa forma de apresentação de forma visual, né, eles falam nessa sessão aqui, né, as orientações sobre isso. Né, a quinta sessão sobre multimídia, que aí é como que você coloca as imagens, você coloca o texto alternativo nas imagens, né, como você insere áudio, né, vídeo, então tudo isso. E na sexta sessão ele fala sobre os formulários, né, que é uma grande parte da internet, né, sempre pegando ali alguma informação, um campo, você precisa colocar seu nome, seu e-mail, sua senha, né, preencher informações, clicar em enviar, e aparecer mensagem de confirmação. Então, fala sobre isso, como você deixa o formulário de um modo mais acessível, né? E aí, nós temos isso, o IMAG, né? E aí, nós temos, né, essa iniciativa que teve já há muito tempo, toda essa parte toda de acessibilidade, nós vamos falando sobre recomendações, e isso já existe desde do final da década de 90, né? Então, teve eu falei sobre o WAI-ARIA, né? Esse WAI, que é o WAI, né? Que significa o Web Accessibility Initiative, né? Que é a iniciativa de acessibilidade na web, né? Que é o significado, né? E aí tem uma frase muito interessante que fala: o poder da web está em sua universalidade. O acesso de todos, independentemente da deficiência, é um aspecto essencial. E isso foi falado por Tim Berners-Lee, que é o diretor do W3C, inventor, né, a pessoa que criou o www, que inventou a web, o HTML. Então ele falou essa frase, né, que o poder da web está em sua universalidade, o acesso de todos, independentemente da deficiência, é um aspecto essencial. Então assim que começou nessa ideia de colocar acessibilidade e surgiram todas essas recomendações, né, e tudo mais, que nós vamos ver um pouquinho sobre também as diretrizes, como que a WCAG, né, que é a principal recomendação aí de modo internacional, né, muitas recomendações interessantíssimas e muito importantes para a acessibilidade na web, né, como que ela é dividida, o que que ela aborda exatamente, explicar um pouquinho como que ela funciona. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aqui no vídeo, ative a notificação para você receber em primeira mão todos os vídeos aqui do canal, porque vai ajudar muito na divulgação desse trabalho e alcançar também outras pessoas que gostam do conteúdo e precisam ter acesso à informação com acessibilidade.